primeiramente, boa noite e obrigado mais uma vez, Luiz Augusto Manente, presidente do São Bento, para conversar ao vivo com a gente aqui na Band. Boa noite, uma satisfação falar com vocês. 18h54. Pergunta direta, nós não estamos com tanto tempo assim, mas temos que ouvir a respeito do São Bento. O que principalmente foi tratado nesta coletiva de hoje que o senhor chamou às 5:30 da tarde no estádio Walter Ribeiro, no SIC, em Sorocaba? Quais foram esses assuntos importantes que o senhor passou para a imprensa hoje? Olha, eu, em primeiro lugar, eu divulguei que os jogadores do São Bento entraram em greve, eles não treinaram e dizem que se não houver o pagamento do salário atrasado de janeiro, né, que venceu agora em fevereiro, eles não vão treinar e não vão nem para o jogo de sábado. Então eu convoquei uma coletiva, não apenas para explicar a situação, como também para convocar os empresários, propor um tipo de uma transação, onde eu quero adiantar as cotas do resto do ano dos patrocinadores atuais, né, adiantar para esse Campeonato Paulista. E à medida que os patrocinadores pagam mensalmente, eu repasso esse dinheiro ao investidor ou ao apoiador. É a única maneira que eu encontrei para tentar saldar o salário dos jogadores e fazer com que eles entrem em campo no sábado. E o treino dá até para relevar, vou colocar aqui, não dá para ter greve num time profissional de futebol, teria que treinar porque tem jogos importantes, é a vida do São Bento na Série A2 que está em jogo, mas vamos trabalhar com duas hipóteses. Primeiro, torcer para que consiga adiantar esse dinheiro, resolva toda a questão, os jogadores na quarta, na quinta, na sexta já treinem para entrar em campo. Porque se efetivamente o São Bento não entrar em campo contra o União Barbarense pela 13ª rodada, sanções pesadas contra a equipe por ser uma competição profissional, né, presidente? Com certeza, com certeza. Nós tentaremos resolver isso da melhor forma possível, ou seja, tentando esse adiantamento com empresários, com as pessoas que gostam do clube, e caso realmente isso não ocorra, nós vamos tentar solucionar de uma outra maneira, tentar convencer alguns jogadores para que entrem em campo, enfim, nós vamos tentar realmente resolver da melhor maneira. Eu espero que isso não ocorra, porque seria realmente uma tragédia para o Esporte Clube São Bento, uma vez que os funcionários e diretores, os remunerados que não são estatutários, também estão com salários atrasados, cozinheiras com salário atrasado, e não faltam um dia ao trabalho e se dedicam também ao trabalho por amor ao clube, né? Então eu espero que os jogadores se espelhem também nessas pessoas, né? Mas eu creio que até sexta-feira nós estaremos já com tudo resolvido. Espero que os empresários de Sorocaba que amam o São Bento atendam ao nosso apelo. E o senhor divulgou, declarou algo a respeito disso, ou pode falar a respeito de quanto seria esse montante, esse valor que o senhor precisa a curtíssimo prazo, vamos dizer, nas próximas horas, para que esses jogadores já treinem amanhã, ou no mais tardar, quinta-feira, voltem aos treinos? É muito que o senhor precisa levantar? Olha, o que eu tenho de patrocínio até um determinado período do ano é R$200 mil, só que isso parcelado pelas diversas empresas e por mês. Mas eu pretendo realmente, se não conseguir atingir esse valor, mas pelo menos o máximo possível para que eu consiga saldar realmente o salário, uma vez que os jogadores falaram que não adianta pagar 50%, eles querem 100%. Então, eu estou apelando realmente para a cota que eu preciso, que é cerca de R$200 mil, e caso eu não consiga isso, chegar num valor o mais próximo possível disso, para que eu possa pelo menos mostrar aos jogadores que o tempo é curto, mas o dinheiro está entrando. Ele só tem que ter um pouco de paciência para que a gente consiga um montante total. Talvez não tão rápido até sexta, mas pelo menos alguma coisa eu tenho que apresentar para eles, né? O senhor, numa recente entrevista, algum tempo atrás, acho que cerca de um mês, ou até um pouco mais que isso, o senhor disse ali no estádio do SIC, também para um grupo de jornalistas, que havia feito um cheque, se eu não me engano, o senhor me corrija se eu estiver errado, cerca de R$60 mil que o senhor fez um próprio cheque pessoal para tentar sanar. Essa fonte esgotou, agora precisa mesmo de um outro caminho. Precisa, eu já coloquei mais de R$250 mil meu e de empréstimos pessoais que eu fiz no meu próprio nome, porque o clube realmente não tem condição de emprestar no nome do São Bento, somente não tinha condição. Então hoje até eu me quebrei financeiramente tentando solucionar o problema desse campeonato e da copinha no ano passado. E a verdade, sim, no cheque de mais de R$60 mil, infelizmente não tem mais recursos, não tem mais para onde correr, nós não temos nem, hoje nós não estamos tendo condição sequer de pagar o hotel de alguns jogadores, conseguimos pagar sempre na raça, o ônibus está sendo um sacrifício, realmente é um momento de todos se unirem em prol do São Bento terminar bem esse campeonato, porque o projeto de reestruturação, ele continua.
ele continua. Existem muitas coisas boas no futuro para vir agora, não é a curto prazo. Só que eu sempre brinco que eu estou olhando a picanha, aquela carne saborosa a alguns metros à frente, só que eu olho no meu prato hoje e eu não tenho nem o feijão com arroz. Para eu conseguir caminhar até a picanha, eu preciso comer o feijão com arroz primeiro. Então eu espero que as pessoas se sensibilizem. Esse dinheiro é apenas uma antecipação das cotas que iriam entrar até o final do ano. Eu tenho certeza que aí a gente consegue salvar o São Bento nesse campeonato. Presidente, obrigado, a gente está adiantado da hora até por questões da Voz do Brasil, mas obrigado em meio a toda essa correria, esse momento até de tensão, eu diria, atender mais uma vez a reportagem ao vivo aqui da Band FM. Obrigado e boa noite para o senhor. Boa noite a todos vocês, é um prazer falar com vocês. Boa noite. 18 horas e 59 minutos. Carlinhos Caju, não temos tanto tempo assim, mas acho que o presidente deixou muito claro a atual situação do São Bento. Agora é torcer para que esse dinheiro entre, porque não dá para imaginar o São Bento no WO. E a situação do São Bento dá a impressão seguinte: o Manente, quando ele assumiu, ele sabia que a situação era difícil, mas não sabia que era tão difícil, entendeu? Eu conversei com o Manente por diversas vezes antes dele assumir o São Bento, quando ele tinha planos ainda para assumir o São Bento. Eu tenho a impressão que ele sabia que a situação era difícil, mas não sabia que era tão difícil assim, e a coisa tá muito complicada, viu? Tá difícil solucionar o problema, viu, Lucas?